Olá, hoje vamos ter uma aula sobre noções de informática, ou informática, né? Meu nome é Jonathan Mesquita, eu sou formado em Ciências da Computação pela Unifapi e também sou formado em Técnico em Manutenção e Suporte em Informática pelo Instituto Federal do Piauí também. Primeiramente, nós vamos falar sobre os conceitos básicos de um hardware e periféricos de um microcomputador. Vemos os conceitos básicos, né? Aqui nós temos alguns dispositivos de entrada, né? Que é mouse, scanner, webcam, teclado, são todos dispositivos de entrada que vão colocar informações dentro do computador. E também temos dispositivos de saída, que são eles: caixa de sons, monitor, né? Impressora, fones de ouvido. E temos os de armazenamento, que são pendrives, CDs, cartões de memória, entre outros. Primeiramente, o que são computadores? Na sua forma mais básica, o computador é uma máquina que processa dados binários, né? Zeros e uns, fazendo cálculos e decisões lógicas com grande precisão. Para o seu funcionamento, o computador ele precisa de um software, no qual chamaremos de sistema operacional. Todo hardware é aquela parte que conseguimos ver, conseguimos tocar. Tudo isso é hardware, né? O computador, o teclado, o mouse, o monitor, tudo isso é hardware. E software é todo aquilo, sistema operacional, sistemas de programas, aplicativos, todos esses que rodam dentro do computador, que tem comunicação direta com hardware. Processamento de dados de um computador. Como é que funciona, né? Nós vemos aqui que temos a entrada, onde vão entrar os números binários. Dentro dele vai fazer o processamento, né? Onde vai ser feitas as operações lógicas de zeros e uns, e temos a saída. Após ser feito essas operações lógicas, nós vamos ter uma saída resultante, e depois nós vamos ter uma realimentação. Ou seja, é isso que o computador faz. Ele faz essas operações lógicas, tem os dados de entrada, faz o processamento e tem a saída. Vamos ver alguns tipos de computadores que temos, né? Temos o de mesa, ou chamado desktop, notebook e netbooks, Chromebooks, mainframes e supercomputador. Primeiramente, vamos falar sobre o computador de mesa, né? O desktop. São os que principais nós encontramos na nossa casa, no trabalho, quando nós vamos em algum estabelecimento comercial, no supermercado, numa loja. Você vê o computador que tem ali, né? O mouse, teclado. Todos aqueles computadores são chamados desktop ou computador de mesa, né? Ou que temos uma foto aqui de um. Esse aí é um exemplo de um computador de mesa ou desktop. Notebook ou netbook são computadores portáteis, leves, que podemos facilmente levar no trabalho, levar para a escola, viagens, né? Ele possui tudo integrado, né? Monitor, teclado, mouse, microfone. Não sendo possível fazer muitas modificações, porque na maioria das vezes os componentes são soldados na placa, né? Tornando assim muito limitado o upgrade, né? Por exemplo, se aquele notebook tem uma certa propriedade de vídeo, né? Eu não tenho como adicionar uma placa de vídeo para melhorar, né? Mas em contrapartida ele tem aquela facilidade, né? Que você pode sair para uma viagem, levar, colocar dentro da mochila, né? Então, estão cada vez mais portáteis. Aqui temos um exemplo básico de um notebook, né? Que é um dos mais conhecidos hoje em dia. A maioria usa notebooks. Temos também o Chromebook, um notebook concebido pela Google, né? Fabricado por uma empresa parceira, o qual traz o sistema operacional Chrome OS, né? Criado também pelo Google, que funciona basicamente baseado pela internet web. É possível usar alguns equipamentos e suas principais ferramentas também offline.
Só que, ó, vou dar um exemplo, né? Esse aí é um exemplo de Chromebook, né? Ele é um notebook, parece com um notebook, né? Só que a diferença é que ele roda um sistema Chrome OS baseado no navegador web, né? É um tipo de equipamento que não vingou muito, porque geralmente a sua capacidade de processamento é um pouco mais inferior, né? E também a quantidade de aplicativos que você possa instalar também é bem limitado, mas sempre às vezes aparece alguma vez sobre ele, né? Mainframes, né? Os mainframes eram grandes computadores com a capacidade de processamento gigantesca. Geralmente ocupavam uma sala ou até mesmo um prédio. Hoje em dia, a diminuição do tamanho dos computadores, o termo mainframe acabou entrando em desuso, né? Agora usado, chamamos de computadores corporativos. Por quê? Geralmente esses computadores, devido ao ter o alto poder de processamento, né, eles tinham que estar armazenados em grandes salas e também com uma grande capacidade de resfriamento, né? Só que hoje em dia temos computadores portáteis que têm uma capacidade de processamento muito elevada. Então, hoje em dia existe mainframes, mas geralmente eles estão entrando em desuso devido ao uso de computadores menores e mais potentes, né? Isso aqui era um exemplo de uma sala com alguns mainframes, né? Como podemos ver aí, vários computadores trabalhando em conjunto. Supercomputador. São responsáveis por cálculo de alta velocidade, geralmente usado em centros de pesquisa, de previsão do tempo, mecânica quântica e outros. Esses computadores são pouco até conhecidos, né? Porque são computadores de alto poder de processamento, né? E também de um custo bem elevado. Então, geralmente só centros de pesquisa e de centros de mecânica quântica, previsão do tempo, são que usam esses tipos de computador, né? Esse aqui é um exemplo de né? Inclusive atual. Agora vamos ver algumas questões relativas ao que nós estudamos, né? Inclusive da IVEN, né? A prova da Prefeitura do Canto do Buriti, do Piauí, assistente social 2023, ó, atual essa daqui, viu? O tipo de mouse com bola de comando que permite ao usuário controlar o movimento de um cursor na tela, rodando ou girando, recebe o nome de... Primeiramente, vamos olhar aqui as afirmativas, né? Temos touchpad, PS2, trackball, PDI e touchscreen, né? Primeiro, touchpad. Touchpad geralmente quem usa notebook, né? Ele é aquela pecinha que fica debaixo do teclado onde você faz o cursor do mouse, né? Então ali nós chamamos de touchpad. PS2. PS2 é aqueles mouses mais antigos. É um nome dado para essa entradinha aqui, né? Entrada P2, muita gente... PS2, né? Então, são aqueles mais antigos. Hoje em dia, alguns computadores mais novos nem vêm mais essa entrada. Só alguns computadores de mesa bem mais antigos que tem, né? Então, isso aqui é um exemplo de trackball, né? É um mouse que tem essas funcionalidades aqui, né? Ou seja, é um mouse bem mais completo. Temos um tipo de mouse com PDI, né? São mouses, geralmente mouses gamers, né? Que tem uma precisão bem maior do que os mouses comuns. E o touchscreen, que geralmente é o formato de você tocar na tela, né? Assim como a gente está fazendo aqui, tocando na tela aqui é uma tela de touchscreen. Então, a assertiva que vai estar correta, né? A gente está querendo saber que permite ao usuário controlar o movimento do cursor da tela, rodando e girando, né? Qual que nós vamos ter? Esse daqui, né? Ó, aqui com esse objeto em vermelho, nós conseguimos fazer todo o movimento de girar, rolar. Então,
A questão correta é a C. Então, é muito bom, importante não saber só qual é a que está certa, né? Mas conhecer também as outras, porque se ele pedir uma outra funcionalidade, por exemplo, a funcionalidade do touchscreen, né? Ou aquela que toca na tela, então nós já sabemos que é touchscreen. Outra também da Iven, né? Da Prefeitura do Canto Buriti também, agora de auxiliar administrativo, também de 2023. Para proteger o usuário, equipamentos em caso de falta de energia, é possível manter equipamentos ligados e alimentados através do, né? Temos aqui estabilizador, filtro de linha, multímetro, módulo isolador e no break. Bora conhecer cada um deles. Primeiramente, isso aqui é o estabilizador, né? O estabilizador, ele serve para estabilizar a tensão, né? Porque a rede que vem na nossa rede elétrica, né? Ela não é uma energia totalmente estabilizada. Ela tem as suas variações. E com o estabilizador, você liga nele e toda a tensão que sai do estabilizador é estabilizada para aquela, ou para 110, por exemplo, né? Temos o filtro de linha, né? Você pode ligar várias tomadas, só que o diferencial dele, ele tem um fusível, né? Caso tenha uma sobrecarga, o fusível queima, impede que os equipamentos sejam queimados, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um multímetro, né? O multímetro ele serve para medir a tensão. Ele tem várias funções: medir tensão, medir corrente, né? Medir continuidade. Então, não é bem o que a gente quer ainda, né? Temos um módulo isolador. Módulo isolador tem a função parecida com o estabilizador, só que tem um grande diferencial. Qual é? No módulo isolador, ele faz o aterramento, porque no estabilizador ele só estabiliza a energia, mas você tem lá a tomada de aterramento, né? Já no módulo isolador não. No módulo isolador ele faz o aterramento e já entrega a energia tanto estabilizada quanto sem riscos de sobrecarga por aterramento, né? E por último temos o no break, né? No break também nada mais é do que um estabilizador, só que esse no break ele possui baterias, né? Essas baterias ficam armazenadas dentro dele, que quando acaba a energia da casa, do estabelecimento, né? Ele permite que a energia armazenada consiga segurar por alguns minutos, ou dependendo do tipo e marca, por algumas horas, o equipamento ligado, né? Então, a resposta certa que nós vamos obter aqui, né? Ele quer que serve para proteger equipamento e em caso de falta de energia é possível manter equipamentos ligados e alimentados através, né? Então, a resposta certa é o no break, né? O no break desses são o único que consegue manter os equipamentos ligados após a falta de energia. Vamos falar um pouquinho de hardware, né? Como eu falei no início, né? Hardware é toda aquela parte física do computador, né? São componentes físicos do computador, ou seja, tudo que podemos ver ou tocar. Ele é composto por periféricos, que pode ser de entrada e saída, né? Ou apenas saída. E também da CPU, né? Que é a unidade central de processamento. Confunde muito, porque muita gente acostumou chamar a CPU do gabinete, né? O gabinete do computador. As pessoas acabavam chamando aquilo ali de CPU, e na verdade não. CPU é a unidade central de processamento, é uma coisa totalmente diferente. O computador atual é desenvolvido na tecnologia eletrônica digital, utilizando zeros e uns, para estabelecer estados de ligado e desligado. Da parte eletrônica do hardware, ou seja, todo o hardware, né, aquilo que nós falamos no início sobre zeros e um, são estados de ligado e desligado. Então, quando ele faz todo esse cálculo de eletrônica digital, é feito com os bits zeros e uns, né? Esses dígitos são denominados bits, né? Assim como o termo bit 0 e bit 1.
Portanto, o computador só entende zeros e uns. Além disso, o computador pode possuir um ou mais processadores, né? Que são circuitos, além de circuitos integrados, que possuem várias funções específicas, também denominado de microprocessadores. Vamos ver uma questãozinha sobre hardware, né? Do IBGP, Prefeitura de São João del Rei, né? Minas Gerais. Agente Fiscal de Tributo 2021. Lembrando, sempre as questões que nós estamos trazendo aqui são questões atualizadas. Por quê? A informática, ela vem se evoluindo com o tempo. Então, se eu pegar uma questão de 2004, 2005, 2007, né? São questões muito antigas, que às vezes aquela tecnologia já entrou em desuso, já está defasada. Então, as questões sempre estão trazendo questões bastante atualizadas. Sobre hardware, é incorreto afirmar que, lembrando, vamos prestar muita atenção nisso aqui, ó, incorreto, né? Vamos ver as afirmações. Scanner, gabinete e multifuncional são exemplos, né? Scanner é hardware? Sim. Gabinete, né? É a parte de hardware também, né? Multifuncional o que é? Impressoras multifuncionais, que copia, escaneia, né? Imprime. Então, tá correta, né? Suas peças podem ser substituídas por outras. E isso tá mais que certo, né? Então, se nós temos ali uma memória, queremos uma memória mais potente, ou aquela memória queimou, nós vamos lá e substituir por outra. O HD, né? Às vezes tem um HD, quer colocar um SSD para o computador ficar mais rápido, também é possível, né? Então, tá certo. É a parte lógica do computador. No começo a gente aprendeu, né? A parte física é hardware, né? A parte lógica, ou seja, sistema, aplicação, sistema operacional, tudo isso é parte lógica. Então, isso aqui tá errado, né? Pode se estragar com o tempo? Pode sim. Ou seja, todo o equipamento eletrônico ele é passível de queimar, de estragar, ou mesmo com o tempo, né? Então, ele estraga com o tempo. Então, a resposta correta é a letra C. Em hardware, nós vamos ter algumas subdivisões ali. Hardware é um todo, né? Mas dentro do hardware nós temos placa-mãe, chipset, memória RAM, HD, SSD. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre placa-mãe, né? Placa-mãe, ou você vai também ver muito em algumas provas falar motherboard, né? Que quer dizer a mesma coisa, né? Eles acabam colocando para confundir um pouco, né? A placa-mãe é a parte do computador onde todos os componentes são interligados, né? Memória, processador e periféricos. Além de também permitir o tráfego de informações. A placa-mãe também alimenta alguns periféricos. Contém diversos soquetes, conecta outras placas, placa de som, placa de vídeo. Então, ou seja, na placa-mãe você vai ver de vários modelos, várias marcas, mas todas você vai ter a opção lá de você colocar uma memória, você colocar uma placa de vídeo, você colocar alguns outros periféricos, uma placa de rede, né? Então, ela alimenta esses periféricos devido à fonte estar ligada na placa. Quando ela alimenta a placa, ela pode alimentar alguns periféricos também pelos seus barramentos, né? Isso aqui é um exemplo de uma placa-mãe, né? Mas isso aqui é só meramente ilustrativo, porque nós temos muitos tipos de memória, né? De placa-mãe, desculpa, né? Placa-mães de várias marcas, de vários tipos de sockets, de várias pequena, grande. Então, isso aí é meramente ilustrativo. A placa-mãe pode ter dois tipos de recurso, né? Chamamos de recurso on-board, né? São componentes que vêm diretos conectados no circuito da placa-mãe e vem funcionando nativo, né? Por exemplo, a placa-mãe veio lá o conector de vídeo, né? Então, quando eu ligar ela lá, eu vou poder, quando eu tiver toda montada, eu vou conseguir
ver o sistema operacional rodando, porque ele tem a placa lá onboard, né? Ele tem a entrada de internet onboard, então ela já vem ali nativamente, né? Não precisa instalar, não é preciso conectar nem nada, ela vem soldado na placa, né? Então todos esses que vêm integrado na placa mãe chamamos de recurso onboard, né? Isso é muito importante porque tem equipamentos que vêm onboard na placa, mas que é possível você adicionar outro offboard, né? Que é o que nós vamos falar agora. Então, offboard são componentes que são adicionados por meio de conectores ou slot. Tem a função de adicionar ou aumentar recurso que já existe, né? Ou seja, eu tenho o meu vídeo integrado do computador, mas eu, devido fazer edição de vídeo, eu vou precisar de uma placa de vídeo externa, né? Que externa é aquela que é fora, né? Eu preciso de uma offboard, né? E aí eu vou lá e conecto via conectores ou slots, né? Eu coloco lá no slot da placa de vídeo, né? E eu adiciono recurso. Vou ter mais memória, vou ter um processamento de vídeo diretamente na placa, né? Eu tenho, o meu computador é mais antigo, a placa de rede ainda é daquelas mais antigas, não consigo pegar uma 10/1000, por exemplo, né? Então eu vou e compro uma placa de vídeo offboard, coloco lá, ou então queimou, né? Corre muito de adicionar as placas de vídeo offboard quando queima a nativa, né? Com exceção da placa de vídeo, que é para aumentar os recursos, né? Então, ou seja, a função de adicionar um recurso já existente, no caso da placa de vídeo, ou de algum equipamento que queimou, que é a de cabo de rede, ou a de RJ45, ou outros. A placa-mãe pode variar de acordo com o seu fabricante, de acordo com a família do processador na qual ela foi projetada. Existem placas-mães das famílias da Intel e da AMD. As grandes diferenças serão nos modelos de chipset e nos encaixes dos processadores, que são chamados sockets, né? Ou seja, o socket de um processador AMD, ele não é o mesmo de um Intel. Então, ou eu tenho processadores da família Intel, eu tenho processadores da família de AMD. Né? Temos um exemplo aqui, esse aqui é um exemplo de socket da Intel, né? Mais atual. Que aí temos uma das principais diferenças, né? Aqui, o socket da Intel, você pode ver que os pinos são na placa, né? E o processador é que tem os receptores, né? Antigamente os processadores da Intel, a pinagem era toda no processador, né? Só que ocorria muitos casos de na hora que ia colocar, amassar um pininho e ali danificar o processador. Então, o que eles resolveram? Colocar na própria placa-mãe. Mas já a AMD, não, ela ainda adota a pinagem no processador. Temos que aqui só tem os receptores, né? Então, ou seja, um processador da Intel nunca vai dar numa AMD e vice-versa. Então, eles são bem diferentes aqui. Quando nós vemos uma placa que a pinagem, placas atuais, né? Que a pinagem é no processador, já temos ideia que é AMD. Se a pinagem é na placa, então é Intel. Né? Bora para uma questãozinha aqui. CFA. Nos computadores pessoais, a placa-mãe permite que o tráfego de informações alimente alguns periféricos com energia elétrica, que recebe da fonte do gabinete, dentre outras funções. Em relação à placa-mãe, é correto afirmar que, bora lá, todas as placas-mães são projetadas para suportarem overclock, que consiste em superalimentar de energia os processadores e memórias, além de permitir mais de uma placa de vídeo funcionando em paralelo, né? Então, essa daqui está errada, né? Ou seja, as placas-mães, elas não são projetadas para overclocks, né? Overclock, que nem ele mesmo está falando aqui, é superalimentar o processador de energia, o processador e memórias, né? Então, essa é uma prática até não recomendada, justamente porque pode danificar o equipamento, pode danificar a sua placa-mãe, né? Então, essa daqui está errada. Como não queimam, as placas-mães são
constituída com capacitores menos resistentes, que reduz o seu custo, mas possui grande profusão de dissipadores de calor para garantir que o chipset funcione, né? Tá errada, não queima. Todo equipamento elétrico é suscetível a queimar, né? Ele trabalha com energia elétrica, pode ter um superaquecimento, pode ter uma descarga de tensão, né? Então, bora lá. As placas-mães costumam ter portas de conexões Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, essas portas de última geração, como HDMI2, Li-Fi e 5.0, estão se popularizando. Não, ó, temos bem aqui, ó, Li-Fi. Não está se popularizando, não. Li-Fi é uma tecnologia semelhante ao Wi-Fi, só que é transmitido pela iluminação, né? E o Wi-Fi 5, nós estamos no 5.0, agora que estão vindo os 3.0, então aqui está errado, né? Há uma padronização na forma de como os slots e conectores chipset estão se distribuindo em placa-mãe, mesmo de fabricantes e modelos diferentes. Ou seja, há uma padronização nos slots, como nós falamos, Intel não dá em AMD e a AMD não dá em Intel. Então, não tem essa padronização não, né? Mesmo se for do mesmo fabricante Intel, da mesma fabricante AMD, dá certo, mas tá dizendo aqui, ó, mesmo fabricantes diferentes. Tá errado. O socket em que é encaixado o processador possui uma certa quantidade de pino para encaixe, tecnicamente chamado de pinagem, o qual define a família de processadores e é suportada pela placa-mãe. Correto? Foi justamente o que nós fizemos aqui, né? A técnica chamada de pinagem, né? Que são os pinos são no processador ou na placa-mãe, é que define a família de processadores suportados, né? Se a pinagem é no processador, é AMD. Se a pinagem é na placa-mãe, é Intel. Então, temos aí que a questão certa é a letra E. Vamos para mais uma questão aqui, né? Da Fundep, o FJF, sobre componentes presentes na placa-mãe. Assinale a alternativa incorreta, né? Ó, vamos frisar muito aqui que nós queremos a resposta incorreta, né? Os slots de expansão são utilizados para conectar componentes como placa de vídeo, placa de rede e o processador, né? Temos aqui, né, os slots, eles são utilizados para conectar os componentes placa de vídeo. Beleza, né? Placa de rede, beleza. Só que nós temos um probleminha aqui, né? Processador. Processador, ele não conecta pelo slot, né? Ele conecta pelo socket, né? Como falamos anteriormente. Então, aqui nós já temos um erro aqui, né? Bora ver as outras assertativas, ver se está tudo correto, né? Toda placa-mãe apresenta uma bateria para armazenar informações básicas da máquina, como horário e informações de setup. Tá? Correta, né? Toda placa-mãe tem a bateria da CMOS, que essa bateria ela armazena informações como data e hora, né? E também informações do computador, qual o disco inicializar, todas as informações ficam gravadas na BIOS e essa bateria que alimenta, né? Os conectores SATA são utilizados para ligar HDs à placa-mãe, né? Os conectores SATA, correto, né? A memória ROM contém informações já inseridas de fábrica e que não podem ser apagadas, correto, né? Elas vêm as informações inseridas já de fábrica, você não consegue apagar. Memória RAM armazena informações temporariamente enquanto o computador está ligado. Então, temos que aqui a alternativa correta é A, pois é a única que contém esse erro, só aqui, ó, no processador. Ele não se conecta via slot. Bora para a última questão, né? IFPA, Técnico de Laboratório de Informática, 2023.
Os slots de expansão são empregados para conectar diversos tipos de dispositivos, tais como placa de rede, modems e placa de vídeo, e dentre outros. O tipo de slot de expansão mais comum encontrado em placas-mães modernas temos aqui SA, né, AGP. AGP é conexão muito antiga, né? Versa também, né? Então, a mais atual que nós temos é a famosa PCI Express, né? Que por ela nós podemos conectar ali aquela placa de vídeo, né? Para obter um desempenho maior nos programas que exigem placa de vídeo ou jogos, games, né? Então, nós temos aqui que a PCI Express é a que nós temos de mais atual, né? Nós vamos ficando por aqui. Espero que tenham compreendido, né? Tenham conseguido passar o assunto e estudem, né? Que podemos ver na prática que todos esses conteúdos no qual nós estamos estudando, estamos vendo ele na prática caindo em concursos atuais.